Estamos de volta, como eu falei para vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta. Isso, Érica, você botou uma perguntinha aqui no final da aula anterior. Então, o fato da gasolina boa ser a gasolina ramificada é porque essa ramificação significa o quê? O índice de octanagem. Tanto que eu vou voltar no mesmo slide para a gente continuar a explicação. Só para repetir, ó, octanagem, a capacidade que um combustível tem de resistir à compressão que vai acontecer dentro do pistão. Que ali dentro do pistão vai ser misturado o ar, o combustível e vai ocorrer a pressão. Ok? Quanto mais pressão esse combustível suportar antes da detonação, é que você diz que é um combustível de melhor octanagem. Quanto maior a octanagem, melhor o combustível. Se, de novo, ó, se a octanagem for baixa, a potência do combustível não é muito boa, tá certo? Olha aqui, ó, o isooctano é referente de gasolina de boa octanagem. Se tem só isoctano, 100% de octanagem, mas a gente sabe que nunca vai ter 100% de isoctano, tá bom? Então, quando se diz que uma mistura de combustível é 80% de octanagem, significa que ele tem 80% de octano, o isoctano, e 20% de epitano, que é um outro componente que vem misturado na gasolina. Show? Então, na sequência vai a gasolina comum, ela vai ter uma menor quantidade de octano. Aí tem a gasolina, tem as aditivadas, que é colocado um aditivo nela. E tem a gasolina premium, que é que vai ter uma octanagem mais alta. Já o epitano tem menor resistência à compressão. Tá? O isoctano, maior resistência. Está aqui o isoctano, o famoso, ó, a nomenclatura dele como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ele tem 3 radical metil, tem 3 metis, show? Então, na hora de dar o nome, a gente coloca primeiro os radicais. Tem 2 na posição 2, 1 na posição 4, e a gente vai chamar isso de trimetil. Certo? Trimetil, como são 5 carbonos, trimetilpentano. Beleza? Então, 2,2,4, trimetilpentano é o nome do isooctano. Aí tem os antidetonantes. Antidetonante, gente, é porque antigamente o que é que faziam? Quando a gasolina não era muito boa, eles colocavam um aditivo para melhorar a detonação dela, tá? Para fazer com que a octanagem dela aumentasse. O problema é que muitos desses aditivos que eram colocados são muito tóxicos, principalmente o tetraetila, o chumbo tetraetila. É até proibido, mas era utilizado antigamente. Resumindo, chumbo, meu povo, na combustível não é legal, né? Ficar jogando chumbo no meio ambiente. O etanol é um dos mais utilizados, tanto que a nossa gasolina ela tem uma porcentagem de etanol, pode-se ter até 27%. Tá? Por isso que o combustível aqui no Brasil, muitos carros que são importados, quando a marca não faz a adaptação, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque são motores que não são adaptados para receber o etanol. E a quantidade de etanol na gasolina brasileira não é baixa, é elevada. Porque o etanol funciona também como um antidetonante. Ele melhora a octanagem do combustível. Certo? No caso da gasolina brasileira, antigamente tinha chumbo, mas a partir de 92 foi proibido esse composto aqui. Foi abolido em vários países, acho que mais nenhum utiliza ele, por causa da emissão de chumbo no meio ambiente. Questões ambientais. Meu povo está jogando chumbo no meio ambiente, não é muito inteligente, certo? Tanto que foi retirado, hoje em dia só se usa o álcool. No Brasil, ó, é utilizada a gasolina comum, que ela vai ter 20, aqui está 24, mas já foi alterado, agora vai até 27, tá bom? De álcool etílico, certo? Exatamente para a ideia de colocar o álcool na gasolina foi por 2 motivos. O primeiro,
favoreceu para o álcool, né? A produção de álcool combustível no Brasil, e também porque o álcool ele funciona como um bom antidetonante. Então você vai ter a gasolina comum aditivada e a premium. A diferença da comum para a comum aditivada é que a aditivada é colocada uma espécie de detergente que ele não vai deixando ficar o motor muito sujo. Então assim se você usa só a gasolina comum, com o tempo tem que fazer a limpeza dos bicos injetores, por causa que vai criando certa fuligem. A gasolina premium já não deixa essa fuligem, porque ela tem uma queima mais eficiente. Já o carvão mineral, outro combustível fóssil. Tem a turfa, linhito, hulha e o antracito da hulha é o carvão mineral mais utilizado, tá? No sentido, daqui para cá, idade geológica crescente. O antracito tem maior idade geológica. Teor de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio decrescente, vai ter mais carbono. Carbonificação crescente. Poder calorífico crescente, tá? No caso aqui, tanto esse slide quanto o próximo, eu vou dar um tempinho que eu quero que vocês anotem essa informação aqui. Principalmente do carvão mineral, tá? Vamos lá, 2 minutinhos aí. Então vamos lá, pessoal. Na destilação seca da hulha, o que é que nós retiramos de lá? O gás da hulha, principalmente sai metano, sai monóxido, sai hidrogênio, mas aqui você está querendo retirar o metano. Águas amoniacais, onde essa amônia vai ser utilizada para adubo. O alcatrão, muito utilizado na indústria petroquímica. E o carvão coque. Professor, onde é utilizado o carvão coque, o carvão mineral? Fornos siderúrgicos, os famosos altos fornos, na produção do ferro gusa. Você coloca a hematita, né? Tem um forno lá, alta temperatura. Coloca o minério de ferro, a hematita principalmente, e o carvão. E com o aquecimento vai ocorrendo os diversos processos químicos até ocorrer a redução do ferro, chegar a ferro zero, tá? Que é o famoso ferro gusa. Esse ponto aqui, um dos detalhes que tem que tomar um cuidado, é que o coque, pessoal, a queima de carvão mineral, ela acaba liberando muito dióxido de enxofre, porque tem enxofre nesse material.
e a queima de carvão mineral pode ocasionar a formação de ácido sulfúrico, tá? Então, por isso que o carvão mineral, a utilização dele é meio complicadinha. Então, primeira questão, vamos fazer umas questõezinhas aqui. Ó, dentre as frações de destilação do petróleo representadas a seguir, as que têm maior número de átomos de carbono, essa aqui ficou fácil, letra A. O asfalto e o piche. O asfalto e o piche, eles vão ficar na parte de baixo, né? As frações mais pesadas. Então, tem o maior número de carbonos. Lembrando, quanto maior a fração, quanto mais pesada ela for, maior será o número de carbonos. Quem são as frações menores? GLP e o gás natural. Também a gasolina, que são os que saem primeiro, tá certo? Muito bem, Érica, letra A. Olha aqui a segunda. Vamos ver aqui. O petróleo, na forma em que é extraído, não apresenta praticamente aplicação comercial, sendo necessária a sua separação em diferentes frações. A separação dessas frações é feita considerando o fato de que cada uma delas apresenta um ponto de ebulição diferente. Entre os compostos a seguir, a fração que apresenta o maior ponto de ebulição é, bom, para você ter o maior ponto de ebulição, você tem que ter a maior quantidade de carbonos. O gás natural, ele possui a menor massa. Então, é o menor ponto de ebulição. Óleo, querosene e gasolina são frações intermediárias. Tá? Porém, a parafina é um resíduo sólido. Todos os outros aí acima são líquidos e a letra A é gasosa. Nesse caso, como a parafina é sólida, ainda nem atingiu a fusão, ainda vai ter a ebulição, é o que vai ter o maior ponto de ebulição entre elas, tá bom? E a terceira, essa aqui é legal. Questão bem interessante. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal de Coivaras, pessoal de Pimenteiras, quem mais que tá por aqui? Palmeira. Tenta aí, pessoal do IPTV. Arrocha aqui para mim. Qual a alternativa correta? E aí, Érica, também, você aqui pelo YouTube? Tempinho para vocês, 2 minutinhos. Novo, questão boa.
Érica botou letra D, o pessoal de Coivaras também acertaram. Porém, eu vou responder rapidinho uma pergunta que tem aqui. Parafina é usado para fazer o quê? Bom, vela, a cera da vela é parafina. A parafina também é usada em alguns cosméticos também. É utilizado para fazer o giz de cera. Aquele giz de cera ali é parafina. Deixa eu ver. Também é utilizada como em alguns vernizes. Parafina, embalagens também, quando você quer impermeabilizar uma embalagem, pode utilizar parafina também, tá? Porém, você vai ver muito parafina em duas situações mais comuns. Aquela que você percebe de cara. É surfista passando parafina na prancha para deixar melhor na hora para a água, ela deixa mais impermeável, como a água não dissolve na parafina, quando a água bate na parafina já escorre. Então a prancha não fica muito úmida, ele consegue ter uma aderência melhor no pé dele. E a cera da vela, tá? Então, vocês acertaram muito bem, letra D, eu vou responder aqui para os demais. Diz assim: a imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada, a famosa batizada, com solventes de ponto de ebulição mais alto. Opa, informação importante. O solvente utilizado para adulterar tinha um ponto de ebulição mais alto que a gasolina. Responsável pela formação de resíduos nocivos aos motores dos automóveis. Sabendo que a gasolina tem entre 7 e 9 átomos de carbono, tá? Escolha a opção cujo material derivado do petróleo foi utilizado na adulteração. Gente, a questão já disse, ó, o solvente tem que ter maior ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição é maior, ele tem que ter mais do que 9 carbonos. Mais carbonos que a gasolina. Então o metano não pode ser, nem o gás de cozinha, que é propano e butano, nem o éter de petróleo, que são 5 carbonos. Álcool hidratado não vai ser, que só tem 2 carbonos. A resposta que ele utilizou, querosene, na adulteração. Porque querosene tem um ponto de ebulição maior que a gasolina, devido à maior quantidade de átomos de carbono que ele possui. Então aqui na terceira nós temos como resposta letra D, questão muito boa. Tá? Então vamos seguindo. Quarta. Para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, algumas das frações do petróleo podem sofrer transformações em outros tipos de compostos químicos. Sobre estas transformações, assinale a alternativa correta. Bom, vamos ver aqui a letra A. A letra A diz: a isomerização transforma alcanos de cadeia ramificada em cadeia normal. Na verdade, é o contrário, viu? É de cadeia normal em cadeia ramificada. Então a letra A está errada. A isomerização, viu, gente? Gravando faz o contrário. B. O craqueamento pode converter hidrocarbonetos de ponto de ebulição mais altos em gasolina. Opa! Acho que é a resposta certa. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. A diminuição da ramificação nos alcanos melhora o desempenho. Não, gente. É o aumento da ramificação aumenta o índice de octanagem, tá? E não a diminuição. T. A polimerização pode levar à formação de halogenados. Não, polimerização vai formar polímero, não composto halogenado. Claro que tem polímeros que têm halogênio, mas é a minoria. O craqueamento térmico, realizado na ausência de um catalisador, vou até parar bem aqui, porque é na presença de um catalisador. Então a resposta é letra B, não se esqueçam. O craqueamento, ele pode converter hidrocarbonetos de ponto de ebulição maior em hidrocarbonetos de ponto de ebulição menor, que são mais rentáveis, como a gasolina. Show? Quarta questão, letra B. Muito boa aqui. Quinta. A quinta tem assim, ó. Da refinação do petróleo, obtém-se a fração que constitui o GLP, cuja composição química predominante consiste de hidrocarbonetos. Opa!
Olha o que é que ele está dizendo aqui. GLP, o gás liquefeito de petróleo. Vamos lembrar que o gás natural ele é a base de metano e etano. Já o GLP, propano e butano. E o nome já entrega tudo. Propan-butan. Num composto orgânico, quando nós temos o termo -an, significa ligação simples, quer dizer, composto saturado. Então a resposta é letra B. Relembrando, gente, não se esqueçam, ó. Gás natural é metano e etano, tá? GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, propano e butano, tá bom? Sexta questão. Ah, essa daqui tá facinho. Deixa eu dar uma olhada bem aqui na sétima. Facinha também. Não, a 8... É só a 10 que é mais tranquila. Eu vou fazer essas duas e as outras eu vou deixar que eu quero que vocês tentem. Olha aqui a sexta, ela diz assim: na destilação do petróleo, ao se aumentar gradativamente a temperatura, são obtidos, vamos lembrar, que primeiro é obtido de menor ponto de ebulição, depois os de maior ponto de ebulição. Então aqui na sexta questão, você não obtém alcatrão primeiro. Alcatrão, óleo diesel e óleo lubrificante são dos últimos que a gente vai obter. Uma das primeiras coisas que vai sair são os gases. E depois, gasolina, querosene e óleo diesel. Letra B. Show demais, show! Eu vou fazer mais uma, porque eu quero deixar umas para vocês treinarem. E como o professor faz as mais fáceis, a gente deixa as mais complicadinhas para os alunos. Brincadeira, pessoal. Ó, lá vai, sétima. Reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica que, meu povo, é bater o olho e respondendo, ó. Bacias sedimentares. Um geólogo, quando está à procura de petróleo, ele vai primeiro em regiões de bacias sedimentares, faz uma análise do solo para ver se tem tendência a ter petróleo ali embaixo. Show? Essa daí é facinha demais. Essa oitava aqui, ó, eu vou deixar para vocês. Vamos lá, pessoal aqui do IPTV, todo um pessoal de Coivaras que está respondendo aqui direto. Qual a alternativa dessa questão? Vamos lá, Érica, 2 minutos.
Vamos lá, vamos lá. O petróleo é considerada a mais importante fonte de energia brasileira. Esse recurso natural é responsável por quase 40% do consumo energético nacional, sendo muito empregado em diversas atividades, exceto... Érica, uma termoelétrica. Érica, o que a gente faz com ela? A termoelétrica ela pode queimar carvão, pode queimar diesel, gasolina, tá? Então, você pode sim utilizar na produção de energia. Esses geradores, por exemplo, quando falta luz, esses locais que tem gerador, esses geradores, a maioria é óleo diesel, subproduto do petróleo. Então, produção de energia utilizado sim. Plástico. A indústria petroquímica faz muito plástico. Abastecimento industrial, combustível de carro. Agora, na residência, você tem vários componentes aonde ele é feito, ele é um subproduto do petróleo, é um material que é feito de um subproduto, tá? Agora, como fonte de energia residencial, praticamente não é usada, a não ser que a pessoa tenha aquele geradorzinho a gasolina, mas são poucos que tem. Então, geralmente no uso residencial não se tem petróleo em nenhum dos seus componentes, tá? Então, letra E. Beleza, Érica? Diga aí, bote o ok aí. Olha essa daqui, ó. O petróleo é um combustível fóssil e não renovável e sua origem está atrelada. Outra questão de bater o olho e ver. A resposta, ó. Decomposição de animais e vegetais. Muito tempo sofrendo pressão e alta temperatura. Você foi tapeada por quê? Não percebeu, não? Letra B aqui, daquela lá. Porque no uso residencial realmente não se utiliza, tá? Agora olha a décima aqui, ó. Olha a sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é uma destilação fracionada. E aí, meu povo? Qual a alternativa? 2 minutinhos. Olha aqui, ó. Só lembrando o desenho aqui. Aqui em cima, o número 1. Ó. Menor ponto de ebulição. Menor massa. Aqui embaixo, maior ponto de ebulição, maior massa. Então a sequência vai começar com o gás sempre, tá?
O que sai lá em cima, lá no topo da coluna de fracionamento, é a fase gasosa, gás natural e GLP. Depois do gás natural sai gasolina, não é querosene. Vamos cortando aqui, ó. Depois vai sair o quê? Querosene, muito bem. Está tudo ok. Depois óleo diesel, não óleo lubrificante. Óleo lubrificante é uma fração mais pesada que o óleo diesel, vem depois. E por último, os resíduos: asfalto, alcatrão, parafina, piche e assim sucessivamente. Show? Então aí na 10ª, letra B. Muito bem, acertou, minha chefa. Vamos seguindo. Vamos falar agora, já que a gente falou do biodiesel, falamos um pouquinho do carvão. Agora vamos para os biocombustíveis, aqueles que vêm para dar esperança a gente, que vai melhorar essa situação ambiental, tá? Principalmente na emissão de gases, por exemplo, o gás carbônico. Bom, biodiesel é todo o material que você obtém a partir de uma biomassa, tá? Biomassa, no caso, que vem de uma fonte que pode ser renovável. Um óleo, material de decomposição orgânica, tá? De uma reação, por exemplo. Você pode ver aí, tem esse desenho de um combustível saindo e uma plantação atrás. Tá? Parece um capim. E a partir do capim se produz muito biodiesel. O biodiesel não, o bioálcool, o bioetanol. Que o etanol ele pode vir tanto do açúcar como também da celulose. Tá? Então, uma das suas principais vantagens, qual é, meu povo? Sustentabilidade ambiental e tem grande potencial para substituir, eu acredito que pelo menos parcialmente nesse primeiro momento, os combustíveis fósseis. Por quê? Como eu já falei naquele dia que você perguntou do combustível, Érica, substituir totalmente leva um tempo. Lembre-se que a indústria petroquímica é muito forte, ela tem uma logística muito elevada, então, e a maioria das coisas que a gente utiliza hoje é baseado neste material. Até substituir totalmente leva um certo tempo, tá bom? No caso dos biocombustíveis, ou da biomassa, que é de onde a gente obtém ele, eu coloquei 3 imagens aqui, ó. O biodiesel, que a gente obtém de óleo vegetal, ó, álcool da sacarose, e aqui são as estufazinhas de gás, tá? Que algumas fazendas obtêm a partir de material orgânico, principalmente de fezes animais. Então, qualquer material de constituição orgânica que pode ser empregado em algum tipo de produção de energia é chamado de biomassa. Ó, o etanol tem um álcool combustível, biodiesel, biogás, óleo vegetal, entre outros. Como eu coloquei aqui, ó, os principais biocombustíveis aí: biogás, bioéter, bioetanol, biodiesel, etanol, óleo vegetal, certo? No Brasil, os mais comuns: etanol, biodiesel e o biogás. Esse bioetanol é o que é feito a partir da folha, tá? Ele está aumentando muito a produção desse tipo de álcool. A Érica botou, esse biocombustível estão dentro do preceito da química verde. Sim, Érica, porque no caso, o que seria a química verde? Esses dias eu peguei uma questão de química verde bem interessante, né? Que um aluno, como você falou, né, que você foi tapeada pela questão, um outro aluno também foi, que perguntava qual era uma melhor maneira de substituir o calcário em um processo lá que ele estava fazendo. O calcário não, o carbonato de cálcio. E aí o pessoal botou, se quer carbonato, coloca calcário, né, professor? Aí eu fiquei calado. Não, marquei aí, já eu digo. Só que tinha uma opção que era dizendo assim, utilizar, reaproveitar, no caso, cascas de crustáceos, como de ostras. Por quê? Principalmente das ostras, né? Mexilhão, escargot. Ali é carbonato. Então você pode reaproveitar aquele material
utilizando, ao invés de ir na natureza extrair o calcário, que você vai ter que fazer uma mineração. Se tem mineração, você sabe, né? Toda mineração vai causar impactos ambientais muito maior do que tu reaproveitar uma concha, ok? Então tá sim dentro dos preceitos da química verde. No caso, a química verde, basta você botar uma coisa na cabeça, Érica. Pensa assim, o que é que a química verde foca? Reaproveitar o máximo possível, sem ter que extrair da natureza. Vamos supor, eu já tenho um material que já foi extraído da natureza, eu posso reciclar ele, eu posso reaproveitar? Beleza, está dentro do preceito da química verde. Se você puder a palavra reutilizar, reciclar, é o preceito dela, tá? Então vamos seguindo. Claro, jogar o mínimo possível de resíduo na natureza. Vantagem dos biocombustíveis, olha aqui, ó. Menor índice de poluição na sua queima e processamento. Pode ser cultivados, portanto, são renováveis. Geram empregos em sua cadeia produtiva. Diminui a dependência dos combustíveis fósseis. Além de aumentar o índice de exportação. Por exemplo, um país como o Brasil, que tem muita região de plantio, vai ser uma commodity muito importante, né? Vai vender bastante. Então, essas são as vantagens do biodiesel, dos biocombustíveis em geral, tá? Dá um tempinho aqui para vocês. Por quê? Gente, as vantagens, principalmente biocombustíveis, caem muito no Enem, esse tipo de questão. Então, foquem nesses tópicos que eu coloquei aqui, tá? Anotem aí. Então vamos lá, como tudo que tem vantagem, também tem desvantagens. As principais desvantagens do biocombustível, ó. Necessidade de amplas áreas agricultáveis. O que é que acontece? Ó, intensificar o desmatamento. Por quê? Se você vai ter que plantar, tem que desmatar mais áreas. Outro problema, pressão no preço dos alimentos. Porque parte da região que você utilizava para plantar para a produção de alimentos, agora vai ser para a produção de biomassa para biocombustíveis. É por isso que ainda existe uma certa resistência. Tentam se utilizar uma melhor biomassa possível, porque lembre-se que
A biomassa tem que ser plantada. Ela tem que ser obtida de alguma maneira. Ok? E vai causar esse probleminha no preço dos combustíveis. Show? Desvantagem também, ó. Anota esses 2 pontos aí e vamos continuar. Então vamos seguindo aqui, ó. OBS. De toda forma, a produção de biocombustível se dá de maneira mais favorável em países que possuem uma larga extensão territorial, ao caso do nosso país, tá? E grandes espaços produtivos, capazes de produzir uma grande quantidade de matéria-prima para serem processadas e convertidas em óleo e combustível. Este cenário favorece especialmente Brasil e Estados Unidos também, entre outros que têm uma grande área territorial para plantio, na produção de bioenergia, biocombustível. Bom, o Brasil, ele deu um foco maior no etanol. O etanol, devido ao programa Proálcool, desde 75, recebe muito incentivo. É por isso que quando se fala em termos do etanol, tá? O Brasil já tem uma cadeia produtiva bem forte. O etanol vem da onde? Da cana-de-açúcar, porque se retira a partir da sacarose. Tá? O açúcar, a sacarose é quebrada e utiliza-se a glicose e a frutose no processo de fermentação para a produção do álcool. Hoje em dia, a Petrobras tem um sistema dela, a divisão de biocombustível. Por quê? Porque o nosso diesel, ele já vem misturado com um pouco de biodiesel. Tem o S10 e o S20, tá? Que é 10 e 20% de adição de biodiesel ao diesel, ok? Então vamos falar de alguns, ó. O etanol. O etanol, no Brasil, ele vem da sacarose da cana-de-açúcar e também da celulose, tá? Também do milho, beterraba. O que tiver açúcar, você consegue fazer etanol, tá bom? Então, o bioetanol, a cana-de-açúcar, o que é feito? Retira o açúcar, a sacarose dela, faz a fermentação. Na celulose, é retirada das folhas, tá? Retira a celulose das folhas e se faz a fermentação. Qual é o problema da celulose? Por que é mais fácil fazer com açúcar do que com a celulose?
A celulose, ela tem uma estrutura difícil de ser quebrada, tá bom? Hoje em dia, já tem uma tecnologia muito interessante, está bem melhor. Antigamente era mais difícil fazer essa hidrólise da celulose, né? Porque a celulose é um polímero gigantesco de glicose. São várias moléculas de glicose, uma ligada à outra. Então, se você tem a tecnologia para hidrolisar, para retirar essa glicose da celulose, é a melhor fonte que tem, é capim. Tanto que o álcool produzido a partir da celulose, ele é retirado do capim. Se planta o capim, tem outras plantas também, mas aqui no Brasil, pelo menos, é o capim que se usa. Tem um capim específico, da onde você retira a celulose. É um processo um pouquinho mais caro, mas se a tecnologia para extrair a glicose da celulose for bem eficaz, ele é mais energético por causa da quantidade de glicose que você retira. Já a cana-de-açúcar, a sacarose, é um disacarídeo, só vem o quê? Duas oses só. Então, o potencial de produção de álcool a partir da celulose é maior do que da cana-de-açúcar. Olha aqui, ó, faz a fermentação e a fermentação vira o etanol, o álcool combustível. Um detalhe é o seguinte, esse ponto bem aqui que eu quero falar para vocês. Ó. Antigamente, existia uma resistência muito grande com etanol. Primeiro, por causa da baixa eficiência. Se você observar qualquer carro, o consumo com etanol é menor do que com gasolina. Ok? Além de problemas que ele tinha em regiões frias, com a dificuldade de ligar. Só que hoje em dia os motores estão muito mais eficientes. Tanto que tem carro que já consome, ele faz uma quilometragem bem maior por litro de etanol. Tanto que eu já observo que as pessoas já costumam usar etanol em maior quantidade. E o etanol tem uma vantagenzinha. Além de ter uma potênciazinha um pouco maior que a gasolina, ele não deixa tantos resíduos no motor. Ele meio que provoca uma limpeza no motor quando está sendo utilizado, tá? Biodiesel. Vantagem do biodiesel, porque ele pode ser feito de qualquer oleaginosa. Soja, amendoim, colza, girassol, babaçu, óleo de tucum, óleo de mamona. Claro que tem uns óleos que têm suas vantagens, principalmente o óleo de soja, tá bom? Muito utilizado para substituir o óleo diesel em tratores, caminhões, geradores de energia elétrica, tá? Biodiesel não é tóxico, só que tem que fazer algumas pequenas modificações no motor, porque ele é um pouco mais corrosivo, ele é um pouco mais ácido, né? Em relação ao diesel. Então, hoje em dia, esses motores a diesel, ele já vem com pequenas adaptações exatamente para poder utilizar o S20, né? Que é o diesel que vem misturado com o biodiesel. E para utilizar biodiesel puro, também tem que fazer essas modificações. Beleza? Vantagem do biodiesel, ele libera uma menor quantidade de CO2 em relação ao diesel, em torno de 50% menos. E o CO2 que ele emite na natureza é absorvido durante o plantio da biomassa, para se produzir mais óleo para fazer biodiesel. Então tem todo o ciclo, tá bom? Olha aí, ó, fotossíntese, a planta absorve o CO2, libera o gás oxigênio, aí vai desenvolver o óleo é extraído e a partir do óleo se produz o biodiesel e todo o carro. A partir dessa reação, a transesterificação, um óleo vegetal com um catalisador que normalmente é uma base forte, geralmente é o hidróxido de sódio, na presença de um álcool, que geralmente é o etanol. Mas pode ser usado qualquer um. Forma biodiesel e glicerina. Lembrando que essa reação tem que passar longe de água, viu? Porque se colocar um pouquinho de água aí, ela vira uma saponificação. Vai formar sabão e não biodiesel. Beleza? Outro
o biogás. Já o biogás ele vem da decomposição da matéria orgânica, principalmente em grandes fazendas de gado, porco, onde tem uns equipamentos que ele já vai retirando o esterco, e esse esterco é colocado em regiões. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Ok, é melhor ver. Deixa eu ver se tem uma outra foto aqui. Não, essa aqui tá bom. Ó, o esterco ele é colocado no fermentador, literalmente umas piscinas com muito cocô, tá? Esse material vai entrar em decomposição e vai liberar o gás metano durante a decomposição. O metano ele fica concentrado nessas balões, que depois são retirados por tubulação, onde passa para purificação e aí pode ser utilizado como combustível, ou motor de carro, ou em gerador. Geralmente, essas fazendas elas utilizam na geração de energia. Muitas dessas fazendas de gado, também de porco, que tem uma grande quantidade de animais, é claro, elas têm um sistema de gerador a biogás. Então a energia utilizada na fazenda é praticamente 100% vem do biogás, 100% vem de fonte renovável. Tá? Mas é um investimento elevado, tá bom? As fazendas que têm isso daí, ainda tem outro detalhe. Com o tempo do fermentador, as fezes se convertem em esterco. E o esterco pode ser utilizado no solo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pergunta. Já vi umas fotos. A Erika botou aqui. Já vi algumas fotos de lonas pretas, mas o ideal é que seja branco. Exatamente. Tem que ser branco por causa do calor. Mas funciona também. Tá? Tem um biodigestor desse, Erika. Eu esqueci o nome dele aqui, mas ele é desenvolvido por uma empresa em Israel, que é para se utilizar em residência. Por exemplo, você tem poucos animais ali, você coloca, ou você inicia o processo, né? Vai colocando o esterco dos animais dentro desse biodigestor, e ele vai produzindo biogás, e ele já tem uma conexão direta, porque ele vem até um fogãozinho que você instala nele. Mas você pode colocar em outro fogão, mas ele recomenda que utilize o fogão que vem no sistema. E aí você já utiliza aquele biogás formado para cozinhar. Tá? Que é o gás metano, ele é tão eficiente quanto o propano e o butano, que é o gás de cozinha. Show? Então, em locais que você tem uma pequena quantidade de animais, que não é o suficiente para produzir energia elétrica, mas já dá para utilizar, para substituir o gás de cozinha e utilizar o biogás. Ok? Vamos seguindo. Também tem o óleo vegetal puro, só que o óleo vegetal puro, ele não é muito utilizado, porque se você colocar muito, ele causa entupimento. Recomendável utilizar óleo vegetal, transformar em biodiesel. Mas vamos supor, o pessoal não quer gastar dinheiro fazendo o processo. Pode colocar? Pode. De 15% a 20%. Lembrando que vai ter um probleminha com o bico injetor do motor. Por isso que se evita utilizar, tá? Vamos fazer umas questões? Opa, deixa eu ver, a Erika colocou aqui. Tu já foi pesquisar, Erika? Obrigado. É o Home Biogás. Quem quiser ouvir, pessoal, um biodigestor israelense, exatamente. Ele foi desenvolvido em Israel. Home Biogás, legal. Eu tinha esquecido o nome, eu vou decorar agora, gravar. Eu já vi ele em funcionamento. Tem um vídeo no YouTube, o pessoal mostrando como ele funciona. E fica perfeito. Ele diz assim, você nunca mais vai comprar gás de cozinha, vai utilizar somente o biogás. Show? Então vamos fazer umas questõezinhas. Olha essa primeira. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustível fóssil e da biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esse combustível, a transformação de energia química em energia mecânica ocorre, meu povo, na combustão. Ocorre a combustão no motor, que vai promover o movimento dos pistões, gerando a energia mecânica. Então, na primeira aqui nós temos letra A. Olha essa segunda. Olha essa foto aí do biodigestor. Está lá o biodigestor, dejeto dos animais, matéria orgânica, e pode ser utilizado para fertilizante, gerador de energia, veículos, aquecedores.
e assim sucessivamente. Vamos lá. Qual o material que estava ali? Bom, não é biodiesel, também não é etanol, nem metanol e nem gás hidrogênio. De um biodigestor, utilizamos o metano. Letra B. O biogás é metano, meu povo, CH4. Ele que sai naquela decomposição ali, tá bom? Lembrando que biogás ele é diferente de gás natural. O gás natural ele é obtido do petróleo e ele é metano e etano. O biogás é 100% metano. Não, essa questão é do Enem, Érica. Eu só não coloquei o nomezinho. Ó, essa terceira é do Enem também. Eu só não tinha colocado o nomezinho Enem no começo da questão. Aí diz assim, ó. Os biocombustíveis de primeira geração, derivados de soja, milho e cana-de-açúcar, e sua produção ocorre por fermentação, tá? Biocombustíveis derivados de material celulósico, que aqui já são chamados de segunda geração, chamado gasolina de capim, são aqueles produzidos por meio de resíduo de madeira, talo de milho, palha, capim, entre outros. Como alternativa para problemas enfrentados pela primeira geração, já que a matéria-prima são barata e abundante. O texto mostra um dos pontos de vista a respeito de biocombustíveis na atualidade. Letra A. A matriz energética com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose no biocombustível da segunda geração deve ser extremamente eficiente. Menino, já achou uma resposta. Letra A. O álcool feito a partir do capim, ele é o melhor dos mundos. O problema é que a reação tem que estar bem estabelecida, tá bom? Porque a hidrólise da glicose na celulose não é tão simples, mas hoje em dia é uma tecnologia que já está sendo bem feita, tá bem tranquilinha, tá? Já tá indo embora, Érica. Te acalma. Nem ainda falta um tempinho. Sim, Érica. Tu é da onde mesmo? É de qual cidade? Aqui tem o pessoal de Coivares e São Pedro ainda. Olha essa quarta questão. Diz assim, ó. A produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento à pesquisa científica em biotecnologia, que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima. O etanol é produzido pela fermentação de carboidratos. E quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Gente, molécula mais simples, resposta letra E. Por quê? Lembrando que a cana-de-açúcar é sacarose, é uma molécula muito mais simples de você retirar a glicose e a frutose e fazer a fermentação. O amido, celulose, glicogênio, quitina, são moléculas muito grandes, difíceis de hidrolisar, tá bom? Juazeiro do Piauí eu conheço, sei onde é, perto de Castelo, conheço sim. Um abraço para todo mundo aí, um abraço pessoal de São Pedro também, de Coivaras, porque, meu povo, nosso tempo encerrou. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a aula, um abração e tchau, fui!